Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, como eu falei, né, durante as instruções para a prática de meditação, muito comum as pessoas terem uma sensação incomodando por dentro, né? Às vezes é uma bobagem, às vezes é só, por exemplo, a pessoa tem algum problema de saúde, tem dor nas costas, ou tem gastrite, ou pegou aversão por alguma parte do corpo, né? Alguma bobagem. A pessoa cria o hábito de sentir aversão por alguma parte do corpo dela. E aí, o mecanismo mais óbvio e mais simples de bloquear essa sensação é os pensamentos. Então a mente dispara em pensamentos. Então, nesse caso, se for algum problema de saúde, se for fácil consertar, você vai no médico e resolve, né? Mas se for um problema de saúde e for difícil resolver, ou se não é um problema de saúde, é apenas uma bobeira sua, pegou, de algum ponto na sua vida, você pegou o mau hábito de sentir aversão por alguma parte do seu corpo. Não? Se for esse o caso, então aí tem que aprender a tolerar. Tem que aprender a fazer as pazes com a sensação. Parar de ficar brigando e aprender a fazer as pazes. Não precisa gostar da sensação, mas pelo menos precisa tolerar a existência dela. Parar de ficar inventando história onde não tem história alguma. Agora, muitas vezes o problema é emocional. O problema emocional pode ser decorrente do aqui e agora, né, do mau hábito, ou da situação, ou uma incapacidade de lidar com as coisas que ocorrem no dia a dia. Ou pode ser algo muito antigo também, né? Pode ser algo lá da infância, lá longe, que ficou travado lá dentro e nunca foi resolvido, né? Ficou preso lá dentro, foi apenas abafado. Treinou a mente a fingir que aquilo não está ali, treinou a mente a abafar aquilo através de pensamentos, através de outras emoções, através de raivas, através de desejos. Então a mente treinou a si mesma a não sentir mais aquilo, né? Mas não significa que desapareceu, né? Ficou lá, travado, preso, continuando a queimar lá dentro, né? Então, na verdade, verdadeiro, o Buda não ensinava não as pessoas a ficar fazendo muita autoanálise, psicanálise, ficar analisando, tentando resolver tudo, sabe? Eu sou uma das pessoas que eu também gosto muito dessa atitude do Buda, né? Não tem essa obsessão em ficar resolvendo problemas, ele tem obsessão em construir correto, né? Então, pense, né, que o seu eu, né, esse tal de eu que você carrega para cima e para baixo, é um fenômeno impermanente. Então, ele está sempre se transformando, né? Se você simplesmente investir em fazer bem de agora em diante, né, eventualmente vai ter muito mais algo bom do que algo ruim, né? E a mente boa, ela facilmente lida com essas coisas todas, né? E também a cultura ocidental tem muitas boas qualidades, mas tem alguns defeitos, alguns maus hábitos, né? Por exemplo, um defeito da cultura ocidental é a obsessão em ir direto ao assunto, né? Você vai tomar um remédio, não, então me diz só o princípio ativo, eu não quero a periferia do remédio, eu não quero. Esse é um remédio que vem de uma erva, então me dá só o princípio ativo concentrado. Não quer saber o que mais que tinha naquela erva, qual eram todos os outros componentes que vinham junto. Não, eu só quero o princípio ativo, o resto não quero. Quando vai comer açúcar, é só açúcar refinado. Todos os nutrientes, todo o resto eu não quero só a parte doce. Aí aquilo vira veneno, né? Então essa obsessão com ir direto ao assunto
de vez em quando tem suas virtudes, mas nem sempre funciona. Então, no que diz respeito a esses traumas emocionais, essas travas emocionais, não adianta muito ir direto ao assunto, né? É uma coisa que tem que ser aproximada. Não é um botão que se aperta e a máquina muda, né? E muda o canal de televisão, né? Estava passando um filme triste, você apertou o botão, pum, pronto, agora é uma comédia, agora tudo bem. Então, o coração das pessoas não é uma televisão. Então, se você quer que ele deixe de fazer algo e comece a fazer outra coisa, é um processo de transformação, né? É uma mudança progressiva. Vai ser rápido ou lento, não importa, mas não vem do nada, né? Não é só um botão que aperta e de repente tudo desaparece, né? Tem um processo, tem uma transformação gradual, né? Até aquilo se transformar, né? Então, por preguiça, né, as pessoas têm essa obsessão em resolver, em consertar problemas. Ninguém tem disposição em construir corretamente. Ninguém quer, todo mundo quer ir direto ao assunto e por isso não consegue alcançar o assunto. Então, eu também sou meio partidário do estratégia do Buda, sabe? Faz o que é certo, esquece, bola para frente e vamos ver aonde que isso vai dar. Mas, por outro lado, eu também sou obrigado a admitir, né, que eu mesmo, uma certa época da minha vida, eu também tive essa curiosidade, né? Hoje eu era monge já, né? Tive a curiosidade de tentar olhar, dava para ver claramente que tinha alguma trava emocional, assim, eu não conseguia sentar em meditação e ficar tranquilo, deixar a mente tranquila. Quando eu focava a mente na respiração, dá para ver claramente, né, essa trava, alguma coisa travada ali dentro, né? Aí eu fui e olhei, resolvi, fiquei olhando, aprendi a fazer contato com aquilo, até consegui abrir, né, e entender o que era aquilo, e resolveu, né? Resolveu. Então, por outro lado, né, apesar de eu ser partidário como eu sempre digo, eu acho que problema é algo que você joga fora, problema não é algo que você resolve. Problema é algo para ser jogado fora, não é algo para ser resolvido. Apesar de eu ser partidário dessa linha de raciocínio, também tenho que admitir que, às vezes, resolver um problema pode ser a melhor estratégia. Então, vamos falar um pouco sobre resolver problemas emocionais, né? Desfazer esses embolos emocionais que vêm desde a infância e tudo mais, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, é importante entender que como você é o paciente e como você mesmo vai ser o médico, né? Antes de começar esse trabalho, você tem que ter uma boa base. Você tem que ter uma mente saudável o suficiente para lidar com o problema. Então não adianta você querer simplesmente ir direto ao assunto e sem ter uma boa fundação. Você tem que ter uma mente saudável, você tem que ter uma mente estável, tem que ter uma mente hábil, tem que ter uma mente inteligente. Então, antes de querer fazer isso, né, se uma pessoa acha que tem algum trauma desse tipo e vai querer resolver sozinha, a primeira coisa que eu recomendo é melhore de vida. Organize a sua vida melhor, para que tenha menos sofrimento e menos coisas não saudáveis, né? Nutra melhor a sua mente antes de querer fazer uma manobra dessa, né? Organize melhor o seu dia a dia, evite pessoas ruins, procure atividades boas para fazer, ganhe um pouco mais de habilidade de lidar consigo mesmo, treine sua inteligência, treine sua destreza, sua capacidade de lidar com problemas, sabe? Até você estar hábil o suficiente para tentar abrir esses nós cegos, né, que estão escondidos dentro da mente, dentro do coração. Então, você tem um certo nível de maturidade para conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque senão você vai... né? De novo, né? Você vai ser o próprio médico, né? Então, se o médico está em pânico,
Como é que ele vai saber enxergar o assunto de maneira correta e tomar a decisão correta, né? Se o médico está obcecado por raiva, quando ele chegar até o assunto, ele vai, em vez de reagir com uma maneira mais inteligente e correta, ele vai reagir com raiva. Isso pode criar ainda mais problemas, né? Isso pode piorar ainda mais a situação. Então, tem que ter um trabalho de base, né? Tem que ter um trabalho de fundação para poder fazer essas coisas. Na verdade, eu acho que o mais correto mesmo seria procurar um bom psiquiatra. Né? O problema é que onde que você vai achar isso hoje em dia, eu não sei. Hoje em dia existe uma bênção que é uma maldição escondida, que são os remédios. Então, pelo jeito, pelos relatos que as pessoas me trazem, né? Hoje em dia, psiquiatra nenhum tem paciência de ouvir o cliente, de se interessar pelo assunto dele e de tentar pensar numa estratégia para resolver o problema. Em geral, você vai lá e se dá um remédio e vai embora. Principalmente quem está na rede pública, parece que o assunto é bem sério. Os caras nem ouvem o que você tem a dizer, só ouve, ok, toma aqui, remédio, tchau. Então, eles só querem se livrar de você e não estão nem aí. Não tem nenhuma real intenção de resolver o seu problema, né? Então, por essa razão, infelizmente, hoje em dia, eu acho que talvez seja a melhor estratégia você tentar resolver sozinho. A não ser que você realmente ache uma pessoa que você tenha confiança, que ela de fato tem interesse e disposição a ajudar você a resolver o problema, ao invés de só dar remédio, tchau. Né? Então, não sei, né? Eu acho que até seguindo essa linha de raciocínio, talvez fosse melhor um médico mais jovem, ou médica, né, mais jovem, porque ele não está tão enfadado e cansado e desesperançoso. Né? Talvez o cara acabou de sair da faculdade, apesar de ele não ter muita experiência, né? Ele já tem um pouco de esperança que vai conseguir ajudar as pessoas. Né? Às vezes a pessoa já está lá há 10 anos, 15 anos, 20 anos como psiquiatra, nem tem mais ânimo. Né? Só entra e fala, ok, toma remédio e vai embora. Então não sei, né? Aí cada um julgue por si mesmo. Mas se você estiver numa situação que não tem acesso, né, a um bom profissional, né, uma pessoa sincera e realmente interessada em ajudar, então talvez você tenha que fazer sozinho. Então, mas antes de querer fazer sozinho, é importante ter fundação. Então, tem que ter um bom nível de bem-estar, tem que ter um bom nível de destreza mental. Né? Então você tem que ter essa confiança de que eu sei resolver problemas. Eu sei lidar com dificuldades. Isso você só consegue através da experiência. Né? Você tem que se botar ao teste. Né? Você tem que se botar em situações difíceis e ver como é que você reage. Né? Tem que se colocar em situações estressantes e ver se você consegue ter inteligência para lidar com aquilo, sim ou não. Então, requer fundação. Né? Agora, supondo que a pessoa tem fundação e a pessoa não tem esperança de que vai conseguir encontrar alguém capacitado ou disposto, né, a ajudar, né? Porque tem muita gente que é capacitada, né? Eu não sei, por exemplo, se eu seria capacitado ou não, mas eu confesso que eu não estou disposto. Que é muito problema. E não é essa minha tarefa, né? Minha tarefa não é ser guru emocional de ninguém, né? Minha tarefa é ensinar o Dharma. E as pessoas pegam esse ensinamento e resolvem seus próprios problemas. Não estou disposto, né, a ficar de personal trainer de ninguém. Né? Então, eu não sei se eu seria capaz ou não, mas eu não estou disposto. Então, existem duas coisas. A pessoa precisa ser capaz e estar disposta. Né? Então, um pouco difícil de achar. Então, nesse caso, sobrou você mesmo. Então, supondo que você tem uma boa fundação, você tem uma vida bem organizada, uma vida que nutre a sua mente de maneira saudável, não é uma vida que apenas te agride o tempo todo. Você já conhece bem a si mesmo, já desenvolveu um nível bom de habilidades emocionais, intelectuais, consegue resolver problemas, consegue lidar com situações difíceis, consegue ter bem-querer por si mesmo, consegue perdoar, tem um mínimo, né, de um leque de habilidades espirituais, emocionais, né? Pode ser utilizado na hora de resolver o problema. O que eu sugeriria? Primeiro, né,
aprender a fazer contato. Né? Não querer ir logo de cara resolver, que você nem sabe qual é o problema. Né? Então, primeiro aprender a fazer contato, né? Aprender a sentar e sentir. Né? Aprender a sentir. Né? Usa o corpo como ponto de referência. Apesar de que é um fenômeno mental, mas como a gente está tão atrelado a esse corpo, a maioria das pessoas experiencia as emoções como um fenômeno corporal. Né? Então, quando a pessoa sente raiva, ela sente no corpo. Né? Então, por exemplo, você pode treinar isso, pode verificar isso, por exemplo, você senta, né? Ou numa ocasião qualquer, você está com medo. Fala, eu estou com medo? Estou com medo. Como que eu sei que eu estou com medo? Qual que é a sensação? Onde que ela está? Né? Vê se você consegue identificar a sensação do medo, né? Para ficar ciente dela. A pessoa está ciente que está com medo, mas não sabe explicar qual é a sensação do medo. Né? Não treina, não educa a si mesmo a estar ciente. Né? Então aprenda a estar ciente das emoções. Então, tendo feito isso, né? Tendo uma boa capacidade de estar ciente, né? Procure um local que não tenha perturbações, que não tenha distrações, um local de preferência um local agradável. Né? Por quê? Para você saber com certeza que aquele incômodo não está dentro de fora. Né? Então você vai para um lugar assim como aqui, por exemplo, vem logo de manhã cedo, passa o dia à toa, não precisa nem praticar meditação, passa o dia à toa aí, sente debaixo de uma árvore, fica bem relax, à vontade. Aí você fala, estou relax, estou preocupada? Não. Estou irritado com alguma coisa? Não. Ok, então vamos olhar para nós mesmos agora. Então agora, que seja o que tiver ali dentro, vai ser meu. Não é ninguém que está me incomodando, não é o governo, não é o vizinho, não é o cachorro. Seja lá o que for agora, sou eu mesmo, porque não tem nada externamente me perturbando. Né? Então você pega e olha. Aí você pode sentar em meditação, que é uma boa hora para você treinar isso, para você testar isso. Né? Senta em meditação, coloca a mente na respiração, relaxa e vê a mente se recusando a estar presente, né? Recusando a relaxar, né? Recusando a estar bem. Aí você olha para aquilo, aprende a olhar para aquilo, faz contato, não tenha pressa, né? Aprenda a olhar. Quando você achou que está bem, já está bem olhado, já vi, estou aqui, estou sentindo. Você pode, né? Só pergunte, não responda, apenas pergunte. O que é isso? Que sensação é essa? Qual é o nome dessa emoção? Não responda, apenas pergunte, deixa a resposta surgir sozinha. Pergunte e continue olhando. Só isso, só pergunte. O que é isso aqui? E continue olhando. Vê se a mente não responde sozinha. Né? Porque aí sim você vai obter uma resposta sincera. Né? Senão suas opiniões, suas vontades vão começar a interferir. Né? Eu quero que seja isso, eu quero que seja aquilo. Porque o que acontece às vezes é algo muito simples. E a própria vaidade não vai querer aceitar que é algo simples. Né? Não pode, deve ser algo mais complicado que isso. O negócio me incomodou a vida inteira, tem que ser algo muito sério. Não é só isso. A própria vaidade às vezes impede que seja simples. Sabe? Então você tem que não responda, apenas pergunte. Ou então você faz contato com a ciência. Isso também você pode usar a sua própria expressão normal de você mesmo. Né? Não precisa seguir a minha receita, né? Mas você pode... Da forma que a pergunta ali vier também. Né? Às vezes a pergunta pode ser... Você tem aquela sensação, você olha ela... O que você quer? Você quer o quê? Você está querendo o quê? Quem é você? Né? O que você quer? Você está com medo de quê? Né? Qual é o problema? Não sei, como vocês acharem, o que for natural para vocês, né? O que foi expressivo para vocês. Né? E aí deixa a resposta vir. Não interfira. Simplesmente deixa a resposta vir. A vantagem de vir para um lugar assim é essa, né? Você está aqui no meio do mato aí. Se surgir raiva, você pode ficar com raiva à vontade, pode gritar com a árvore, aí morde a árvore e faz o que você quiser. Se for tristeza, pode chorar à vontade, pode soltar tudo. For o que for, sabe? Essa que é a vantagem de... Por isso que o Buda recomendava muito às pessoas a reclusão, né? A reclusão é algo muito, muito propício para a prática espiritual. Porque você tem liberdade de ser quem você realmente é, né?
E não ficar muito preocupado com o que é que os outros vão pensar, o que é que eu devo ser, o que é que as pessoas esperam de mim. Uma das maiores vantagens de reclusão é isso, né? Você poder simplesmente ser sincero consigo mesmo e ser quem você realmente é. Então, e aí você olha, vê o que é que aparece, não tenha medo, não tenha vergonha do que for que surgir, não tenha medo de olhar, relaxe. E aí que é importante, né, ter uma atitude de amizade, sabe? Porque o que eu sou dessa linha de raciocínio que problema não é algo que se resolve, né? Problema é algo que você joga fora, deixa passar, né? Porque senão você vai para resolver um problema desse já com aversão, né? Você já vai com a atitude, eu vou chegar ali, eu vou destruir isso aqui, né? Às vezes não... Pense, né? Como eu falei, você é o médico e você é o paciente. Então, é você quem está bloqueando. É você mesmo quem está bloqueando aquela experiência. É você mesmo que está protegendo ela. Não, você não vai ter acesso a isso aqui. Eu não vou deixar você olhar isso aqui. Né? Então, se você vem com uma atitude de agressão, esse outro lado seu aqui vai se proteger. Fala, não, meu pai, você vai me agredir. Então você tem que sentir confiança que você não quer se agredir, sabe? Você tem que sentir essa confiança. Eu vim aqui para ajudar, não vim aqui para agredir ninguém. Sabe? Senão vai só fechar mais ainda. Ou mesmo que não feche, né? Você consiga acessar, mas você reage com raiva. Como eu falei, isso piora ainda mais. Né? Então, é importante ter uma atitude bem de amizade, bem serena. O que quer que seja que surgiu, não veio do nada. Né? E não está ali para te agredir ou nada. É um fenômeno natural. Houve condições para que aquilo ficasse daquele jeito. Né? Não veio do nada. E se for algo que veio da infância, pior ainda, que não foi nem de propósito que isso ficou assim, né? Aliás, ninguém faz isso de propósito, né? Mesmo que for algo que surgiu já adulto, ninguém faz isso de propósito, né? Mas, então, é importante ter essa atitude de bem-querer, sabe? Não, tudo bem, você existe, você está aí, tudo bem, vamos conversar. Não tenha tanta pressa em querer agredir, em querer extirpar, cortar fora. Tenha amizade, bem-querer, mesmo por aquela experiência ruim, mesmo por aquela emoção tá ali travada e dolorosa, tenha uma atitude de amizade com ela. Peraí, vamos conversar. Quem é você? O que você quer? Alguma coisa que eu possa te ajudar de alguma forma? O que você está machucando? Deixa eu te ajudar, vamos conversar. Vamos ver como é que você faz isso aí. Se fizer dessa forma, pode ser que dá certo. Geralmente coisas que eu converso quando a gente é criança que são as mais esquisitas, né? Porque, na verdade, não, né? Se você entende o processo, é assim mesmo. É óbvio que é assim, né? Porque o que acontece quando a gente é criança, o intelecto não está muito predominante ainda, né? Não está muito predominante. Como vocês podem notar, tem uma dualidade aí entre intelecto e emoção. Se eles não estão bem equilibrados, um sobrepõe o outro, né? Então, quando a gente é muito criança ainda, né, o intelecto não está muito presente, né? Está começando a engatear, começando a se montar, o mecanismo do intelecto está começando a ser posto em funcionamento, né? Então, as crianças estão muito, muito expostas às emoções, né? Não é à toa que elas choram muito fácil, né? Ficam felizes muito fácil também. Agora, por outro lado, elas estão muito cientes do ambiente emocional ao redor delas, né? Então, a mãe está preocupada, não adianta ela fingir que não está, a criança sabe que ela está preocupada. Se a mãe está com raiva, não adianta ela se controlar e fingir que não está com raiva. Melhor se controlar, né, e não agredir do que não ter controle algum, né? Mas ainda assim não tem como se enganar a criança, sabe? Ela sabe que está com raiva, ela está muito ciente, ela é muito sensível, ela sabe o que está sentindo. Ela sabe que está com medo, ela sabe que está com raiva, ela sabe que você está preocupado. Então, o que acontece, as crianças recebem muito tudo isso, né? E elas não têm a compreensão intelectual ainda para entender o que é que significa isso.
Então elas podem reparar, elas sabem que a mãe, por exemplo, minha mãe não tem amor por mim. Ela não está feliz com a minha presença. Só que como ela não tem compreensão do que é a vida de uma pessoa, quais são os fatores que a influenciam, quais são os desejos. Então o que ela sente é, minha mãe não está feliz comigo. O que eu fiz de errado? Né? O que ela sabe até, desde que ela nasceu até hoje, que ela conheceu é isso. Né? Eu faço algo de errado, as pessoas ficam bravas comigo, ficam com raiva de mim. Então essa pessoa não está satisfeita, ela tem uma aversão a mim. O que é que eu fiz de errado? A única coisa que ela sabe fazer é isso. Né? Então ela cria esse hábito, né, constante de o que eu estou fazendo de errado, é ansiedade, né? E aquilo, aí conforme ela cresce, ela aprende a pensar, também a sociedade, né, exige que ela finja que está tudo bem. Então ela aprende a suprimir, a fingir que está tudo bem. Com o tempo o intelecto ganha predominância, então aí afunda tudo aquilo em pensamentos, em planos, ideias e raciocínios, e aquilo fica guardado lá dentro, mas aquele hábito mental de ficar sempre ansioso e preocupado, né, se sentindo insuficiente, fica ali guardado e continua rodando. Né? Ninguém desliga o programa, né? Alguém ligou a máquina e ninguém desligou. Agora, se a pessoa já adulta, né, supondo que ela já adulta, consegue acessar aquilo, né, então já tem experiência de adulta, ela sabe, talvez não fosse eu o problema. Às vezes minha mãe estava insatisfeita com a vida dela, em geral, sabe? Não era eu, assim, minha mãe não gostava de mim. Ela não gostava da vida dela. Ela estava insatisfeita com o casamento. A profissão que ela escolheu não era o que ela pensou, né? Ela imaginava que ela ia casar e morar num lugar legal, bacana, agradável, acabou morando num sobrado, numa cidade, abarrotada naquele barulho todo, ou está com problemas financeiros naquela época, então ela está sempre ocupada, sempre insatisfeita. Ou o que é que seja, né? Você vai, não era eu, o problema não era eu. Não era a minha culpa, né? Eu era uma criança, não era a minha culpa. Tal. E aí talvez você consiga saber. Isso é só um exemplo, né, de como esse tipo de coisa pode se manifestar. Né? Então, é normal, né, que esses traumas se acumulem desde a infância. E isso eu acho que todo mundo deve ter alguma coisa assim, sabe? Eu não consigo imaginar um ser humano normal não tendo alguma espécie de trava emocional desse tipo, porque por mais que seus pais fossem perfeitos, né, sempre tem alguma coisa, né? A vida é muito incerta, né? Então é difícil, não? É um fenômeno muito, a mente humana é um fenômeno muito sensível, né? Muito frágil, né? Então eu também não sei, viu? Saber se a pessoa não tiver nada de errado a vida inteira, se ela não fica pior ainda, sabe? Se ela não fica negligente, não fica arrogante, não vira como é que chama aqueles cara? Narcisismo? Sei lá como é que chama. Vira um cara totalmente egocêntrico, sabe? Sem nenhuma barreira, assim, a pessoa vai passando em cima de todo mundo, não tá nem aí pra ninguém, é tudo eu, vocês que se dane, só eu existo, né? Às vezes a pessoa ter sensibilidade e ter noção, né, de seu lugar num grupo, num sistema de sociedade, também tem a ver com ela saber o que é que dói, né? Se a pessoa nunca teve nenhuma experiência ruim, nunca teve nada de doloroso, às vezes ela vira uma pessoa terrível, né? Então é normal, né, esse tipo de coisa existir. Mas então tem, sei lá, uma estratégia que pode ser utilizada, é mais ou menos isso. Né? Agora, de novo, né, eu não acho que seja obrigado a fazer isso, não. De qualquer forma, mesmo que você queira fazer isso, né, como eu falei, o primeiro passo é melhorar o seu nível de saúde mental. Sem isso, não adianta querer fazer, que só vai piorar ainda mais. Não queira pular etapas. Não vai por aí tomando chá alucinógeno, não vai por aí... bom, você vai fazer hipnose desde que seja alguém capacitado, mas eu não sei, eu não acho muito inteligente não querer pular etapas. Né? Primeiro passo, construa uma boa fundação, um nível razoável de saúde mental.
se você construir um nível razoável de saúde mental, você tem duas opções. Ou você vai querer fazer isso e querer acessar o problema e tentar resolver diretamente, ou você simplesmente vai em frente, continue construindo saúde mental. Não pare ali, né? Vai em frente construindo mais e mais saúde mental. Né? Com o tempo, essa própria saúde mental se torna, né, o seu ponto de referência, se torna a fundação da sua mente. E ela mesma, às vezes, resolve sozinha esses problemas. Né? Por exemplo, para mim, né, como eu falei, foi uma coisa que veio meio que espontaneamente, né? Eu não tive um plano de fazer isso. Né? Então eu diria que meu caminho foi mais ou menos isso. Eu fui trabalhando. Chegou uma hora que, bom, é óbvio que é uma coisa meio óbvia de ser feita, sabe? Então, uma coisa que surgiu naturalmente, né? Então, eu ainda insisto, eu acho que a melhor forma de fazer é investir em qualidade, né? Investir em fazer bem, em vez de investir em resolver problemas. Invista em fazer bem. Quando tiver bondade suficiente, tiver qualidade suficiente, os problemas meio que, a solução dos problemas vão se apresentando sozinhas até, né? Até certo ponto. Mas cada um tem que saber por si só, né? Não dá para todo mundo seguir isso, exatamente o que eu fiz, né? Cada pessoa é diferente. A realidade de cada pessoa é diferente também. Veja, isso aconteceu comigo depois que eu já era monge há mais de um ano, né? Eu estava um ano inteiro morando sozinho, olhando, trabalhando e lidando comigo mesmo, né? Até chegar nesse ponto, né? Então, não sei, minha situação é diferente. Eu também sou uma pessoa diferente, então cada um tem que saber por si só. Mas a título de partilhar um pouco de experiência, né, e tentar equipar as pessoas a lidar com seus problemas, né, que eu posso dizer é esse tanto. Ok? Então, por hoje é só. Você tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Acho que é possível você dar rédea solta para o pensamento. Né? Por exemplo, a questão de deixar ir. Né? Às vezes, pode ser entendido, você precisa fazer algo para deixar ir, não que isso é natural. Mesmo que você não faça nada, ele vai ir porque é da natureza dele. Ele é naturalmente permanente. Mas você, em vez de você fazer algo para deixar ele, porque acaba virando um imperativo. Né? Esse é o problema do cachorro tentando morder o próprio rabo. O que acontece é, tem que entender que existe uma fundação para que os pensamentos se manifestem. Ele não vem do nada. Né? Então, existem pensamentos que... O problema é o seguinte, entenda o que acontece é o seguinte, todo pensamento e emoção são um fenômeno que ocorre em conjunto. Todo pensamento possui uma base emocional. Todo pensamento produz uma reação emocional. Então, uma pessoa que tem um certo tipo de emoção, frequentemente, ela tende a uma certa linha de raciocínio. E da mesma forma, os pensamentos, eles reforçam, né, essas emoções. Então, um pensamento gera emoção, gera uma reação emocional. Então, dependendo, se eu souber usar o pensamento, tem um pensamento que gera ou é consequência, ou não importa, né? Como eu falei, o cachorro mordendo o próprio rabo, assim, onde termina o cachorro, onde começa o rabo, né? É o mesmo bicho. Então tem um pensamento que gera ou é consequência de uma emoção X. Você pode gerar um pensamento que gera uma emoção que anule, né? Quando elas se encontram, elas se anulam. Isso gera esse estado de largar, né? De soltar, né? Dessa sensação de soltar. Né? Então você tem muito apego sei lá, automóvel. Aí você pensa em toda a preocupação que é automóvel, negócio de multa, aí vou me roubar, aí vou bater o carro, tem que encher o pneu, tem que olhar a gasolina. Aquilo anula o apego ao automóvel. Não é tão legal assim. Aí isso equaliza, né?
Mas o segredo não é o pensamento, o segredo é o coração. Que existe uma trava, a emoção contrai. Você larga ali dentro, está largado. Tá? Então não é questão de você ter desejo de soltar, o desejo já é um apego e sabe, fica... Se você souber usar com inteligência, com habilidade, um pensamento nulifica o outro, um desejo anula o outro. Né? Mas mais fácil do que ficar fazendo isso é você simplesmente soltar aqui dentro. Né? Então você tem que aprender a fazer contato com o que está aqui dentro, aprender a sentir. Depois que você aprender a fazer contato, aprende a manipular isso. Né? Aprende a soltar, aprende a contrair. Não é você só aprender a soltar, não. Você tem que saber contrair também. É uma função sua, né? Isso é o que existe aqui dentro. Né? Em geral, aqui no peito. Se manifesta em outras partes também. Né? Mas o ponto mais importante é aqui do peito. Tem que aprender a fazer contato com isso. Tem que aprender a expandir. Tem que aprender a contrair. Tem que aprender a... Né? Aprender quais são as diferentes tonalidades, quais as diferentes sintonias que dá para fazer com isso aqui. Então, isso é um aprendizado, é um contato. Isso não adianta você estudar isso em livros, você tem que sentar mesmo e sentir, experienciar. Agora eu vou fazer isso aqui. Opa, agora aconteceu isso, legal. Agora vamos fazer daqui, para onde que isso vai? Olha, vai para lá. Tá, você aprende a fazer isso. Mas é mais ou menos por aí. Ok? Mais uma pergunta, alguma coisa? A gente que procura um estado de paz, o que fazer quando o mundano insiste em derrubar isso? A longa explicação. O que fazer quando o mundano insiste em derrubar isso? Ganhar habilidade. Você tem duas fontes, tem duas linhas de trabalho que você pode usar. Né? Você pode evitar excesso de complicação, excesso de pessoas ruins, procurar um local mais saudável, um grupo de pessoas mais saudável para conviver, procurar um local mais saudável, procurar atividades mais saudáveis, procurar espaço no dia a dia, né, para você ter alguma coisa que nutra, né, seu estado, sua saúde mental. Mas é óbvio que não dá para ser perfeito com isso, né? Principalmente quem tem que ter trabalho, quem tem família, está amarrado com a família, não tem opção de simplesmente ir embora, né? Então, aí você usa a sua inteligência, né? Se o problema é em casa, né? Então, tenta acordar mais cedo e sair um pouco, ir para o parque, meditar ou caminhar. Ou se o problema é no trabalho, dá para mudar de trabalho? Não dá para mudar de trabalho. E aí, se não tem como evitar, né? Porque com certeza não tem como evitar de maneira perfeita, né? Sempre tem algum problema. Mas você faz o esforço, né? Para diminuir, pelo menos. E o que não deu para diminuir, você aprende a lidar. Aprender a lidar tem várias estratégias. Né? Ou você aprende a transformar aquilo que vem, uma pessoa muito agressiva, tal, você aprende, usa a sua inteligência para criar amizade com aquela pessoa, para que aquela pessoa pare de agredir, ajudar aquela, sabe, transformar a situação. Ou então você aprende a transformar aquilo a coisa ruim que chega, transformar em algo bom aqui dentro. Quanto mais a pessoa te agride, mais você consegue transformar aquilo em bem-querer, em compaixão, em perdão, sei lá, o que é que seja que funcione na situação. Ou então você aprende a ter firmeza interior, sabe? Ter uma fundação boa dentro de si mesmo, de forma que independente do exterior, não te afete muito, sabe? O exterior não chegue realmente a afetar você demais. Né? Então, tem várias coisas que você, né, aprende a aguentar também, né? Eu acho que uma qualidade muito boa, saber aguentar as coisas. Então, tem que usar ambos, né? Tem que usar ambos. O que der para evitar, evita. O que não der para evitar, aprende a lidar com isso. Seria possível uma pessoa do nosso mundo que tenha se desenvolvido em caridade e moralidade atingir o estado de Sotapanna, mesmo sem ter conhecido o budismo? Teoricamente, se a pergunta é, a pessoa consegue alcançar a iluminação sem ter ouvido o ensinamento do Buda, a resposta é sim. Porque se isso não fosse possível, o Buda não viria surgir do mundo. Né? Então, o próprio Buda é testemunho, né, de que dá para alcançar a iluminação sem ser budista. Senão, como é que o Buda ia surgir no mundo? Né?
Então, sim, a iluminação não pertence ao Buda. O Buda apenas desenvolveu a técnica para alcançar a iluminação, né? Uma técnica que se aplica às pessoas comuns, né? Então, a iluminação não pertence ao Buda. Então, mesmo quem não é budista, se fizer o que precisa ser feito, né, consegue o mesmo resultado. Agora, dana, moralidade e caridade não é o suficiente para alcançar a iluminação, né? Se for essa a pergunta que você está fazendo, não consegue, porque só moralidade e caridade não é o suficiente, precisa ter mais do que isso, né? Precisa ter samadhi, precisa ter sabedoria, precisa ter um monte de coisa. Bom dia, já, pois bem, pensei em praticar meditação, consegui focar a inspiração, fiquei, olhar o relógio. Estão perguntando se é normal a percepção de tempo, né, mudar, né? Então, às vezes, você está em meditação, parece que passou um tempão longo, mas na verdade foi apenas alguns minutos, né? Sim, normal. Também o contrário também ocorre, né? A pessoa senta, parece que foi apenas alguns segundos, alguns minutos, você olha o relógio, foi mais de 1 hora já, né? Então, dependendo do estado mental da pessoa, né, a percepção de passagem do tempo muda. Todo mundo conhece isso, né? Geralmente, as pessoas estão insatisfeitas quando há aversão, né? Parece que o tempo passa mais devagar. Quando há prazer e bem-estar, parece que o tempo passa rápido, né? Isso é normal da mente, porque a percepção de tempo é um fenômeno mental. Então a mente cria a percepção de tempo. Por alguma razão, que eu não sei explicar qual é, quando a mente está sofrendo, ela cria muito mais percepção de tempo do que quando ela está tendo felicidade, né? Eu não sei qual é a razão disso, mas quando ela está feliz, parece que ela não se preocupa muito, né, em criar a percepção de passagem de tempo, né? Agora, quando ela está sofrendo, por alguma razão, ela acha que é muito importante ela fica obcecada em criar percepção da passagem do tempo. Então, parece que ficou 1 hora, 2 horas, vou olhar 10 minutos ainda. Então, normal. Mas também não é só felicidade e sofrimento, não sei bem como é que é esse mecanismo, né? O que eu sei com certeza passagem de tempo é um fenômeno mental. É uma criação da mente. Ou pelo menos a percepção da passagem de tempo, né? Pelo menos a percepção da passagem é um fenômeno mental. Boa tarde. Será que a agressividade também não tem o seu lugar e importância? Se alguém tentar quebrar a minha cara na rua, será que só a inteligência serve para lidar com a situação? E também vamos considerar que o outro corre mais rápido que eu. Olha, inteligência sim. Se for inteligência real mesmo, resolve sim. Mesmo que a inteligência mande você ser agressiva, né? Talvez a inteligência mande você pegar um taco de beisebol e ameaçar a pessoa. Mas não precisa estar com raiva para fazer. Você pode fazer isso de maneira inteligente, né? De maneira serena. E talvez a inteligência mande você gritar com a pessoa, né? Dar uma bronca. Mas ainda assim é inteligência, né? O problema é você fazer isso de maneira descontrolada, movida única e exclusivamente por raiva e ódio, né? Então aí que você aplica mal as coisas e acaba tomando decisões ruins, né? Então, como é que a inteligência vai se expressar como é que chama? Difícil de adivinhar, né? Mas não há nenhuma boa razão para não usar a inteligência para resolver os problemas. Ok, acho que é só isso. Alguém tem mais uma pergunta? Então vamos embora.